Projetos iluminativos. Projeto de? Iluminativos. Iluminativos. Agora sim. As sombras densas que parecem teimar em predomínio na consciência cultural da Terra, lentamente cedem lugar às claridades novas, que ensejam a compreensão profunda do homem na sua realidade intrínseca e gloriosa, a um passo de sua destinação triunfal. As estrelas luminíferas do saber ampliam-lhe os horizontes da existência, propiciando-lhe o encontro de sua identidade em perfeita consonância com a finalidade transcendente da sua experiência corporal. Espírito eterno, o homem se encontra na atualidade diante do grande e definitivo desafio existencial. Equipado pelo conhecimento, dispõe dos recursos adequados para solucionar os aparentes e antes perturbadores enigmas que se lhe apresentavam em complexas expressões destruidoras. Com a contribuição valiosa do Espiritismo, ele descerra o véu da ignorância e compreende os objetivos da vida, estabelecendo programas que não se encerraram no túmulo, por saber que o corpo é um instrumento transitório para alcançar a meta feliz a que está destinado. Antes, discordando da fé religiosa diante das conquistas da inteligência e da razão, logra, na atualidade, colocar em perfeito equilíbrio estes valores a serviço de uma fé que pode ser demonstrada no laboratório das experiências paranormais. Para este lucro, Allan Kardec realizou a saga monumental de colocar a inteligência e os recursos da ciência do seu tempo a serviço da investigação da sobrevivência, do interrelacionamento entre os espíritos e os homens, da reencarnação e da justiça divina, em palavras últimas, da existência do mundo espiritual. Seu trabalho ímpar abriu espaço para novas investigações na área paranormal, que vieram apenas confirmar as suas excelentes conclusões. Lentamente, à medida que se aperfeiçoaram os métodos de investigação, foram criadas ciências com o objetivo de aprofundar a sonda da pesquisa no organismo do ser, constatando que o homem não é somente a constituição celular, mas um complexo no qual o ser real é pré-existente ao berço e sobrevivente à tumba. Ciência experimental, por sua vez, o Espiritismo faculta a contribuição das diversas ciências que se associam para a grande realização do ser imortal, a fim de dar prosseguimento ao elevado mistério de libertar o homem das suas paixões primitivas. Fazem-se necessários projetos iluminativos que atualizem os conceitos imortalistas, em fase da extraordinária contribuição das doutrinas científicas contemporâneas. Momento a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecidos de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal. Os campeões da maldade, os mercenários a serviço do crime, os fomentadores da guerra e da hediondez, os traficantes de vidas e de drogas alucinantes cederão espaço no orbe para os construtores do bem e da verdade em nome do amor. Até esse momento cabe
aos verdadeiros obreiros do Senhor a tarefa de autoiluminação e constante investigação que demonstre e confirme a existência da vida, confirme a excelência da vida num comportamento ético pela verdade, que favorece com estímulos superiores a eclosão e a vivência do amor nos corações. Lutas e sofrimentos surgirão, não poucas vezes, não somente no campo externo de atividade, mas e sobretudo na vida íntima, onde se horminizam os grandes inimigos da evolução espiritual, reconfirmando a imortalidade e suas várias expressões nas comunicações dos espíritos e na reencarnação. Estes valores impregnarão a criatura senciente, que alterará o seu comportamento, abraçando os postulados apresentados e vividos por Jesus, instalando-se na terra o reino de Deus, pelo qual todos anelamos. E ela finaliza: investiguemos, estudemos, discutamos da mente aberta à verdade, sempre disposto a abraçar as conquistas da ciência, realizando a sua aliança com a religião e tornando o Espiritismo a verdadeira ponte entre as duas. Divulguemo-lo com ardor, vivendo no dia a dia da existência como cristão legítimo que pretendemos ser. Que assim seja. Que assim seja. Então, depois dessa exaltação aí, que a Joana de Ângeles faz a ciência, pedir para você fazer aquela prece emocionada, deixando os comentários para depois. A prece, tá aí, por favor. Vamos lá. Nossos irmãos, mais um dia que nós estamos aqui em grupo, comunhão com as forças superiores, fazendo esse elo nessa corrente de mentalização positiva, buscando em nós mesmos o recurso oferecido pelo universo, oferecido pelo plano espiritual, colocando assim em prática. E aqui nós agradecemos por tudo quanto nos surge para estudo, pesquisas, elevando a nossa mente, procurando sempre a busca da elevação espiritual e moral. Sendo assim, queremos agradecer, torcendo para que cada pauta escritas, cada pauta desvencilhada do livro, nos venha cair na mente e buscamos assim a prática do positivo no todo dia. É um domingão, nós estamos partindo já para esse domingo espiritual, onde depois nós observaremos o nosso lanche e que tudo possa ser realizado dentro do complexo espiritual da melhor maneira possível. Que essa paz divina possa estar na mente de cada um e observarmos o joio do trigo, para que nós possamos assim reparar em nós mesmos aquilo que vai nos completar, que nos está completando para a evolução espiritual. Que a paz divina esteja aqui, esteja em nossas casas, no nosso bairro, em todo o Brasil e o mundo. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. E aí, Carlos, hoje foi uma prece maravilhosa do nosso amigo. Vamos lá. Inesperado, né? Não, esperado. De você sempre vem coisas boas. Sucinto. Deixa a vaidade de lado, né, Luciano? Sucinto. Vamos lá. Eu trouxe uma mensagem hoje que não tem a ver com a pergunta do Livro dos Espíritos, que é bem trivial e o Miramês ali vai completar de uma forma legal. Eu achei uma mensagem muito interessante que eu queria compartilhar com todos, porque eu achei muito legal. Os ascensionados colocam que o início da criação, ele é
todo iniciado pelos nossos desejos. E aí eu trouxe aqui a mensagem, a disciplina dos desejos, para a gente entender como é que, aonde que a gente está colocando o nosso coração, qual é o desejo que eu quero co-criar ali na frente, e ter o cuidado de saber desejar, né? Onde está teu coração, como é que está o teu tesouro? Está teu tesouro, então. O teu tesouro, você aspira, você quer, então o teu desejo é esse tesouro, né? Tinha que ser, né? Disciplina dos desejos, é o item 26 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, ditado pela irmã Dufour e psicografado pelo Vanderlei de Oliveira. Então vamos lá. Então lá no capítulo 5, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, está assim: quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Então vamos agora à dissertação da irmã Dufour. Quando desejamos o bem, sentimos o amor, a compaixão e a fraternidade pelo outro. Quando desejamos o mal, sentimos o ódio, a raiva, a indiferença ao outro. Quando desejamos estagnar, sentimos a preguiça, o pessimismo e a descrença. Quando desejamos o progresso, sentimos o idealismo, o otimismo e a fé. Entre nós é muito conhecido o enunciado: desejando, sentes, sentindo, mentalizas, mentalizando, ages. Isso aí está lá no livro do Chico e do Emmanuel, Pensamento e Vida. Acabei ontem esse livro. Pensamento e Vida. Continua ela aqui, que estabelece deixa eu ver, entre nós e muitos conhecemos o enunciado, que estabelece uma realidade quase geral sobre a rotina da mente. Desejo, fenômeno da vida mental inconsciente, conquista evolutiva de valor na formação da consciência. Podemos classificá-lo como uma inteligência intuitiva, ampliando o aspecto das pesquisas modernas sobre a multiplicidade das inteligências. Temos o desejo de viver, desejo dos sentidos, desejo de amar, desejo de pensar, desejo de raciocinar, desejo de gratificação, todos consolidados no que vamos nomear como inteligência primária automatizada, guardando vínculos estreitos com as memórias estratificadas no psiquismo, na evolução hominal. É dessa inteligência que são determinados os impulsos do sentir conforme o desejo central, desejo esse que mais não é senão o reflexo indutor da rotina mental na vida do homem. Intensificando ainda mais essas forças impulsivas do desejo central, encontramos os estímulos sociais da atualidade delineando novos hábitos e atitudes, no fortalecimento de velhas bagagens morais da alma através do instinto de posse, degenerando em apego lamentável no rumo das propriações desrespeitosas entre os homens. Na convivência, a intromissão desse hábito de posse estabelece o ciúme, a raiva, a dependência, a dor em complexas relações. Façamos uma análise mais atenta. O afeto, como expressão do sentimento humano, carrega em muitos lances da experiência relacional um conglomerado de desejos. Entre eles encontram-se aqueles que nos mantêm na retaguarda espiritual, carecendo de educação, a fim de não fazer da vida interpessoal um colapso de energias
em circuitos delicados de conflitos e atitudes desajustadas do bem, proveniente de ligações mal-sucedidas e possessivas. Devemos trabalhar para que todos os nossos consórcios de afeto, com quem seja, progridam sempre para a desvinculação, abstraindo-se de elos de idolatria e intimidade, ou desprezo e mágoa, posturas extremas no terreno dos sentimentos que conduzem aos excessos. O afeto que temos é somente aquele que damos, porque o experimentamos nas nascentes do coração, irradiando de nós, e porque é nosso, podemos dar, gratificando mais plenamente em cedê-lo ao outro que criar vínculos doentios por exigi-lo de outrem em aprisionamentos velados ou declarados. Em verdade, esse possuir afetivo é a nossa busca de completude. Entretanto, a verdadeira complementariedade gera autonomia, liberdade e crescimento, enquanto essa possessividade gera escravidão, desrespeito e desequilíbrio. A afeição deve ser administrada na medida exata, nem frieza, nem excessos. Isso solicita disciplina sobre os desejos, que são em boa parte força de propulsão nas fibras sensíveis da afetividade. Quando se trata do tema transformação íntima na vitória sobre nós mesmos, estamos referindo, sobretudo, a esses impulsos matrizes de sentimento que são originados nas pulsões dos desejos, graças aos desejos centrais que costumeiramente assenhoreiam nossa rotina mental. Constata-se uma dicotomia dos caminhos entre pensar, sentir e fazer. Exemplo comum disso é o ideal de espiritualização que esposamos. Perfeito. Pensar. Deixa eu voltar lá. No começo do parágrafo. Não, está lá em parágrafo. Pensar, sentir e fazer. Pensar, sentir e fazer. Tá bom, A dicotomia entre pensar, sentir e fazer. Exemplo comum disso é o ideal de espiritualização que esposamos. Temos consciência da urgência de unirmos, amarmos, somar esforços, crescer e melhorar. Porém, nem sempre é assim que sentimos sobre aquilo que já conhecemos. Fortes interferências no sentir causam solavancos e acidentes nos percursos da mudança interior. É isso que eu falo sempre com você, né? A gente até sabe, mas, cara, na hora da atitude, cara, falta. Falamos, pensamos e até agimos no bem em muitas ocasiões, mas nem sempre sentimos o bem que advogamos, estabelecendo hiatos, espaços no comprometimento com a causa, atraindo desmotivação, dúvida, preguiça, perturbação e ausência de identificação com as responsabilidades assumidas. Tudo isso coadjuvado por interferência de adversários espirituais nos quadros da obsessão em variados níveis. É assim que nossos sentimentos sofrem a carga psicoafetiva milenar dos desejos exclusivistas e inferiores, que ainda caracterizam a rotina induzida nos campos da mentalização. E como instaurar matrizes novas no psiquismo de profundidade em favor da renovação de nossos sentimentos. Como renovar esse coração milenar pulsando independente da vontade. Eis um empreendimento desafiante e progressivo. A solução está na aplicação de intenso regime disciplinar dos desejos,
deixando de fazer o que gostaríamos e não devemos, e fazer o que não gostaríamos, mas é o dever. Tudo aí é coisa difícil, né? Em outras palavras, saber desejar, afinando impulsos com os conselhos conscienciais. A disciplina dos desejos tem duas operações mentais principais. Então, a disciplina dos desejos tem duas operações mentais principais, que são a contenção e a repetição, para que essa disciplina alcance o patamar de fator de educação emocional. Na contenção é utilizado todo o potencial da vontade ativa e esclarecida, com finalidade de assumir o controle sobre as fontes energéticas de teores primários e suscetíveis de causar danos aos móveis propícios que acalentamos, aos móveis aí, aos principiantes, princípios que acalentamos. Já a repetição é a força que coopera na dinamização dos exercícios formados de hábitos novos, com os quais desejamos os valores divinos depositados na intimidade do ser desde a criação. Então, essa repetição aí, eu coloco muito aqui aquele mantra lá do eu aceito, eu amo, eu sou grato. Ele coloca que é isso aí é um trabalho de desconstrução de um arquivo antigo e reconstrução de um arquivo novo, né? É o que ela está colocando aqui. E assim, a providência divina, cara, ela é presente. Ela te coloca em situações que, pô, cara, você fica contrariado, você fica chateado, entendeu? Mas é o que você está precisando naquele momento. Eu estou vivendo um momento... Aquela explosão é aquilo ali, é você. É você naquele momento, com aquela situação. Não adianta entrar na vitimização, isso é fazer o que ela falou. O tratamento, né? Parte do tratamento. Contenção e repetição são movimentos mentais neutros que adquirirão natureza e qualidade na dependência das cargas efetivas com as quais serão impregnadas. E nisso encontram-se a verdadeira transformação interior. A contenção com revolta torna-se repressão e neurose. Então, a contenção com revolta torna-se repressão e neurose. Como é que a gente contém sem revolta? Disseminando, dessecando a informação e vendo por que aquilo me causou aquela revolta, aquele ódio. E a gente vai ver ali, depois de tudo, o nosso ego ali gritando, né? A repetição com descrença torna-se desmotivação e rotina vazia. Então, que nem eu falei aqui desse mantra. Eu adotei esse mantra por causa da explicação que ele deu antes. E até então, para mim, é verdade, vai desconstruir e reconstruir. Eu acredito na massificação de mensagens. E na hora que você está ali, na hora que eu estou ali, eu faço uma prece antes. Eu procuro ressaltar o que eu almejo para mim e o que eu quero tirar do meu mundo mental e depois começo a repetição do mantra. Então, quer dizer, aquilo tudo ali não é só o mantra em si, é todo o ritual pré-estabelecido ali com aquilo. E é um momento que você está ali de concentração em cima de uma mensagem que você quer adotar. Então, agora, concentração com compreensão é vigilância e domínio. A repetição com idealismo é hábito novo e crescimento. A contenção amplia a vontade no controle sobre si mesmo. A repetição planifica pela vivência o desenvolvimento de habilidades e competências sobre as potências do ser. Ambas, contenção e repetição, consolidam a disciplina como instrumento de como um instrumento educacional dos desejos. Como vemos,
é sobremaneira decisiva a influência do desejar na temporada evolutiva de todos nós. Muitos corações encontram-se guindados à estreita forma de expressão afetiva em razão de suas compulsões adquiridas na satisfação egocêntrica dos desejos ao longo de eras e mais eras, limitados por não se encontrarem aptos a conduzir os sentimentos com elevação moral, quase sempre atrelados à erotização e à irresponsabilidade das emoções. E a irresponsabilidade das emoções. Quer dizer, ele vai lá na ferida, né, mano? O Freud já dizia que o sexo é o princípio de tudo, é o que nos conduz a tomar certas situações, tudo está ali embasado na erotização, no sexo. E por que isso? Porque o instinto animal ali ainda está dominando, né? E aquilo que a gente estava conversando semana passada, que você falou, não, sexualidade cada um tem seu na privacidade, mas a gente não está falando de sexualidade, a gente está falando de espiritualização. A gente está tirando o véu ali, quebrando as paredes para falar de uma forma mais aberta de hábitos, de situações que a gente nem trabalha isso. Por que isso? Porque eu tenho esse prazer nesse tipo de conduta, de situação, e porque eu necessito de impor a minha masculinidade, a minha virilidade. Por que isso tudo? Então, quer dizer, esse tipo de mensagem tem que ser trabalhada, refletida, para a gente não ir ser levado só pelas emoções. E a razão a gente você não quer saber, porque isso aí vai me levar para um lado que eu não quero ir. Então, quer dizer, a gente está no local errado, ou no momento errado. Será que agora você foi ver? Outras vezes, os fatores complicadores surgem na infância, como os desejos não gratificados, gerando carência de variada ordem na estrutura psicoemocional da criança. A necessidade infantil de afeto e atenção é um desejo natural e divino para impulsionar o crescimento. Contudo, quando não é conveniente, compensada, cria afetos lamentáveis no seu desenvolvimento. Vemos assim que significado têm os grupos solidificados nos valores evangélicos, notáveis pela sua força moralizante, seja no lar ou na vida social, instigando novos desejos na nossa caminhada de aperfeiçoamento individual. Então, o lado religioso tem essa contribuição. Não é a contemplação, a adoração, é a gente se nivelar ou se balizar numa conduta mais moralizada, mais ética. E o lado da contemplação, da adoração, isso aí Grupos amigos sinceros, autênticos e fraternos são guris, disciplinadores das tendências menos felizes, arrimo psíquico para a superação das más emoções, estímulo ao elasticimento de novos hábitos e cooperação ante as lutas de contenção para quantos respiram ainda sob o regime doloroso desses limites provacionais nas leiras do sentimento, sobrecarregados de reflexos milenares a vencer. Em ambientes assim, a contenção é menos penosa e a repetição tem um esforço contagiante dos propósitos maiores, nutridos coletivamente. Assim que ele diz, é no meio mais religioso, né? Mais educado. E quanto aos grupos espíritas,
que papel os reservam perante tal realidade? Precisamos muito de condições especiais para que tais dinâmicas da vida mental sejam dirigidas para aquisições conscientes e de bons resultados. As tarefas de amor e instrução das quais fazemos parte, somos ricos contributos nesse sentido. Enquanto estamos no trabalho espiritual, observemos do grupo de tarefeiros o somatório energético dos desejos elevados, o qual nos inspira nas diligências de amor conjugado as sublimes pulsões que verte de tutores do além-túmulo, sensibilizando as formas da psicoafetividade em direção a uma transcendência, razão pela qual o amor ao próximo é reeducativo e tão modificador de nossos padrões de sentimento em relação à vida. Ontem mesmo a psicografia já falou nisso, né? Não sei se todo mundo entendeu, né? A propósito, alguns companheiros da LID sentem-se invadidos por um estado de hipocrisia, quando em outros locais fora das esferas de paz, por não conseguirem efetivar a manutenção de tais experiências envolventes da alma a pícaros de sensibilidade pelos outros. Isso ocorre exatamente porque as realizações espirituais são cercadas de condições especiais, quais fossem benfazejas enfermarias do espírito, na ministração de doses e tratamentos apropriados a imperiosas necessidades morais e emocionais que carregamos. Nessa faina dos grupos formados do caráter e de nossa espiritualização, estaremos sempre em contato com o ser luz que almejamos para as realidades novas da existência, em contraposição às sombras acalentadas durante milênios. Essa fonte estimuladora é acréscimo de paz e serenidade ante as fortes realizações cerceadoras do mundo íntimo, na busca de impedir-nos a caminhada de erguimento moral e espiritual. Os grupos conscientes, portanto, são verdadeiras escolas de novos sentimentos. Através dos reflexos que assimilamos da conduta alheia, passamos a esculpir uma nova ordem de hábitos, renovando desejos e sublimando a sombra das tendências inferiores em propósitos dignificantes. Interessante isso aqui, ó. Sublimando a sombra das tendências inferiores em propósitos dignificantes. Então, o que ela quer dizer com isso? A sombra não é para ser combatida. A sombra é para ser estudada e transformada. Então, aquilo ali é um estímulo primário, mas que tem um desdobramento lá na frente. Mas se a gente não trabalhar essa meditação sobre aquele problema crônico ou atual meu, para procurar evoluir, crescer e sair daquele estágio ainda primitivo, a gente não consegue sair da sombra e ir para a luz. A sombra é o início da luz. Então, o que ela coloca é exatamente isso. A gente trabalhar sublimando a sombra das tendências inferiores em propósito dignificante. Mesmo que em tais ambientes venhamos a sentir e desejar o que não devemos, teremos arrimo psíquico e amizade sincera para compartilhar nossas necessidades. E só isso, muitas vezes, basta-nos a
para ativar a vontade firme no domínio sobre nossos impulsos. Semelhante treinamento será nossa base de sustentação quando aferidos na rotina dos dias, nos ambientes de provação, a qual todos nós encontramos guindados. Então, Carlos, é que eu falo aqui, cara. Assim, não tem nenhum constrangimento em falar das minhas deficiências, do que eu ainda não consigo. O legal é que eu já sei o que eu preciso fazer, entendeu? Então, está dependendo agora de quem? Né? Do meu querido, da minha vontade. Eu é que tenho que ter a atitude. E as situações vão sendo criadas na tua vida, te forçando a ter essa, sabe, essa atitude. Você, não vai por aqui, vai por ali, vamos lá, entendeu? Vamos te apertando, porque agora você sabe, né? Estou falando de mim, entendeu? E esse saber é muito interessante porque tira você da vitimização. Deus não me vê, Deus não me ama, Jesus não me salva, e começar a colocar uma porção de vitimização. E culpar o outro, né? Não, o culpado é o fulano. Não, o culpado é eu que criei essa situação. O legal é que eu posso sair dela. Né? Quando eu vou sair, eu não sei não. A vida afetiva é uma experiência que inclui desejos, burilâmulo, sem fugas, nem supervalorização, compreendendo as escolhas da evolução moralmente tortuosa que empreendemos em milênios de loucuras emocionais. Nosso passado é também nosso patrimônio. Jamais o destruiremos, apenas o transformaremos. A primeira condição de transformação, porém, é entendê-lo e aceitá-lo. Por isso, mergulhemos na vida interior e descobramos, através de nossos sentimentos, aquilo que desejamos, trabalhando pelo autodescobrimento. E ela finaliza: conhecendo-nos melhor, laboremos com mais acerto pelo autoaperfeiçoamento. Enquanto isso, até decifrarmos com maior lucidez os códigos dos desejos. Empenhemos na contenção com amor a nós mesmos e na repetição perseverante dos anseios de libertação que nutrem no dia a dia. Que assim seja. É muito interessante que te dá Eu dá um alento, né? Te dá um pontapé na bunda, vai frente, rapaz, você é capaz. A primeira parte dela parecia até palestra motivacional. O livro, tá? A primeira parte. O livro, tá? O livro é Reforma Íntima. Não tem não, né? Não tem, senão não li. Reforma Íntima, a lição 26, Disciplina dos Desejos. Esse ainda não li, não. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 10. Das ocupações e missões dos Espíritos. A pergunta de hoje é 566. Pergunta: um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística que tenha sido, por exemplo, pintar ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram os objetos de sua predileção durante a vida? Entenderam o que ele está perguntando? Você vai querer seguir lá no mundo espiritual a mesma coisa que foi aqui na Terra. Resposta: tudo se confunde num objeto geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão, na medida do ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas e se elevarem para Deus. Demais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência e o que conhecestes pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar, dizendo que tudo
foi o que eu quis significar, dizendo que tudo se confunde num objeto do considerais sublime, não passa, no objetivo geral. Nota ainda o seguinte, o que no vosso atrasado considerais sublime, não passa de infantilidade, comparado ao que há de mundos mais adiantados. Como pertencereis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem o que aos seus olhos corresponde a trabalhos de colegiais. Por isso atentam no que demonstrasse progresso. Aí tem uma subpergunta aqui. Concebemos que seja assim em se tratando de espíritos muito adiantados? Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. Com relação a esses, o caso é diferente, mais restrito, e o ponto que vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos causa admiração. Ou seja, um Da Vinci pode ser uma Tarcísio Sena Amaral no futuro, numa outra vida. Em outras vidas, vem renovando. Uma evolução. Se um cara dedicado à arte, ele vai passando de vida em vida. Um Azar Segal pode ser uma Tarcísio do Amaral, pode-se dizer assim. Nós tivemos uma oportunidade justamente sobre essa leitura. Ela encaixou muito bem no no episódio lá do André Luiz, médico aqui na Terra, bem sucedido, e queria, quando chegou no plano espiritual, na colônia espiritual, praticar lá na colônia a medicina que ele cultivava aqui na Terra. Mas só que teve, né, o sinão do, vamos dizer assim, do orientador, né? Então ele disse assim, olha, aquele estudo que você teve, o conhecimento que você teve na medicina, é bem diferente do conhecimento daqui, que aqui é um conhecimento mais elevado. Então aquilo que você aprendeu, que você sabe lá, vai te servir sim, mas não agora. Então quer dizer, o que dá para entender é que ele tentou levar para cima, né, levar lá para a colônia espiritual, o que ele tinha aprendido aqui e ter a vaidade de chegar lá, ser, vamos dizer assim, uma liderança, uma superioridade. Entretanto, aquilo ali nada adiantou e ele teve que recomeçar tudo de novo, inclusive se educar na maneira de se tratar para depois tratar os outros também. Não digo nem vaidade, Erlei, porque eu digo ignorância. Ignorância da vida espiritual. Ele estava ali em comparação. Pô, eu estou aqui, eu mexia lá, eu posso mexer aqui, achando que é a mesma coisa. E a coisa é vibracional. Tudo é vibracional. E ele não tinha trabalhado esse lado. O lado mais ético, mais moralizado, e esse lado também científico da vibração. Ele está lá ainda atrelado a cortar, a emendar, a unir, e lá na vida espiritual, e aqui a tendência é aqui o plano físico também, partir para esse lado mais vibracional, no qual muitas das
da leitura que a gente faz, o Miramês coloca que mais tarde a gente vai precisar de médico, você vai ser seu próprio médico. Não sei se foi a China ou se foi a Rússia, eles acabaram de descobrir um material aí que você cicatriza de imediato. Não sei qual foi aí foi um dos dois aí que... Disseram que a China descobriu agora a cura da diabetes. Agora, e foi fonte Está mais segura. adiantada, acho que na Alemanha, cara. Na Alemanha está mais adiantada. Não, mas a mensagem que Na Alemanha e na passou França. Tá foi mais da adiantada. E na mesa ali, gente. Quer dizer, isso tudo vai, no final, a gente partir para esse lado, né? Você dá autocura. E primeira vez. Filosofia espírita. Meia. Então estamos na E a filosofia. gente até discute a questão da cura, né? Será que a cura é uma cura mesmo? É. Será que eu não tenho que passar aquele processo até mais adiante, né? Pra não... Não, mas se a cura se realiza, É cura nos dois sentidos. não, mas procurando a cura física, se ela se realiza, é que algo promissor está acontecendo. Você mereceu. Mereceu ou o que vem ali na frente vai ser um teste para ver se aquilo volta ou aquilo acaba de vez. Né? Então, capítulo 5, alusivo à questão 566 do Livro dos Espíritos, qualidades é o título. Qualidades. Os dons ou talentos inerentes à alma, com o perpassar do tempo, vão se despertando e crescendo, enquanto é preciso o espírito dedicar-se, por vezes, em muitas reencarnações, a uma arte, se tem tendência para isso. Entretanto, quando ele não mais precisa de estudá-la, passará para outra. Pode dar-se que o seu interesse mude de repente para outra, onde haverá buscas novas, fontes de saber, onde haverá buscar novas fontes de saber. A perfeição é um conjunto de conhecimentos espíritas que Deus sabe necessário para a perfeição é um conjunto de conhecimentos espirituais que Deus sabe necessário para a vida de cada criatura. Esse sabe aqui que eu achei. Se somos iguais, todos temos esses dons guardados no fundo da consciência, que se refletem na mente quando necessário, para que possamos nos evidenciar em busca da perfeição. Deus não ama mais um filho do que o outro. O seu amor é universal. Ele é o sol da vida, que não escolhe e não tem predileção para nada, fornecendo para todos a mesma intensidade do seu amor. Observemos em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 15, versículo 9, que não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhe pela fé os corações. Volta a Miramês. Se nesta existência não tens aflorado tais ou quais dons, não te perturbes, já os tiveste despertados anteriormente, ou os terás no amanhã. É interessante isso aqui, que aí fica a dúvida, por que tem que fazer isso aqui? Porque para tu ser perfeito, tu tem que ter a consciência de tudo. Então você tem que conhecer a arte de tudo. E aí fica, eu vou lembrar disso tudo? Como o espírito vai. Vai todas as lembranças. Aí tem uma palestra daquela Anisete, que é uma médica e tal. Aí ela fala sobre a consciência, essa memória espiritual, que é muito mais poderosa do que qualquer computador já inventado pelo homem. Luciano, seria interessante você fazer a leitura ou ouvir algumas palestras dela. Ela mexe muito com a parte biológica. Como é que é o nome dela? Anisete. Eu vou pegar o nome direitinho dela e vou passar para você. Cara, a mulher é muito boa, cara. Muito fala. É aquela lá de Brasília? É do Brasília? Ela é daqui do Rio de Janeiro. É do Rio. A mãe dela Tem um outro lá de Brasília. A mãe dela é médium, né? Inclusive é compositora. Várias dessas músicas espíritas aí a mãe dela que escreveu.
Eu vou pegar o nome dela, seu Fernando, direitinho, vou colocar Porque no. lá em Brasília o nome dela também é esse. Provavelmente é. Provavelmente ela. Lá em Brasília. Acho que é Nete Guimarães, alguma coisa assim. Tem um que é do Amazonas, outro é lá de Brasília. Ninguém fica órfão das belezas imortais da vida. O Criador de todas as coisas não faz distinção entre as criaturas, suas filhas, amando a todos de igual modo. Apenas cada um recebe seu amor de conformidade com seu despertamento espiritual. A perfeição ou total despertamento das qualidades espirituais é um conjunto de talentos aflorados em exercício, fornecendo a felicidade à alma que se esforça para buscá-la. Os espíritos superiores são atraídos pelos homens de igual tendência e os inferiores circundam as criaturas que vivem na sua dimensão. As grandes almas da Terra... Desculpa. Só volta esse pedacinho. Os espíritos superiores são atraídos pelos homens de igual tendência e os inferiores circundam as criaturas que vivem na sua dimensão. Então, quer dizer, está contido, né? Tem a pessoa que tem essa predisposição a querer saber, a querer se moralizar, atrai os inferiores e os superiores, e os inferiores ficam ali como inseto na luz, né? Ficam ali querendo pegar uma rebaba, aprender alguma coisa. Valdemir, Anete Guimarães. Anete Guimarães. Está no YouTube ela. Eu Anete falei, Guimarães. o quê? Anete. Anete Guimarães. Ela é palestrante nessa área espiritual. Está no YouTube ela. Tem YouTube, tem Instagram. Eu vejo muito palestra dela constantemente. Ainda mais quando teve uma que foi interessante de um... Ela é médica neurologista. Os homossexuais não devem gostar muito da palestra dela. Ela é médica neurologista. Médica neurologista e palestrante espírita. Ela falando lá sobre o coito lá, que dá até problema cerebral, da vermes no cérebro e tal. Aí tu fica, porra, imagina. Já conheço ela, já tinha me falado dela. Eu sigo ela. Imagina Legal, um homossexual. Você que me apresentou ela. Já realizou trabalho em mais de 20 países. Legal quando ela fala do ribossomo, lisossomo, aí é uma aula. As grandes almas. Não, aqui. Muito boa. Conheço. As grandes almas na Terra são fáceis de serem reconhecidas como tal. Em tudo que fazem, encontra-se incluída a humanidade. Seus pensamentos são mais puros em relação ao bem comum, e têm sempre em sua oficina mental, desenvolvendo-se o amor. Programam e sempre incluem na sua dinâmica de vida a renúncia, como exemplo para que outras façam o mesmo, mas nunca agridem nem violentam suas irmãs para agirem como elas. As lições elevadas devem ser irradiadas em silêncio, deixando as decisões para quem deve realizar como suas. Tudo se confunde em um objetivo geral, como o próprio oceano, formando gota a gota, como o edifício erguido de tijolo a tijolo, e o corpo de célula a célula. O todo maior está formando de um conjunto de pequenas coisas. O todo maior está formado de um conjunto de pequenas coisas. O próprio livro que estás lendo se organizou de letra a letra para que possas entender a mensagem de libertação. Para entender melhor o crescimento dos espíritos, vejamos em outros mundos mais adiantados do que a Terra o que pensas ser uma sublimidade no mundo. Pode ser um vazio programa em mundos elevados. A evolução é relativa em todos os âmbitos de vida. Podes comparar os teus afazeres e os teus divertimentos como sendo as duas crianças em mundos elevados. Na verdade, tu és crianças em se comparando com o que deve ser daqui.
há muitos anos. A Terra deve passar pela lei do progresso, a ser um mundo melhor, subir na escala dos mundos venturosos. E para tanto, devemos agradecer ao Cristo Jesus, que, como diretor do planeta, despejou seu amor e sabedoria na humanidade toda, mesmo que esta não tenha correspondido à sua renúncia. Ele não mudou de opinião, Cabral. Essas colocações do Miramês, ele faz umas colocações aí, cara. Olha, nós sabemos a nossa situação atual, nós somos, né? Não tem essa coisa de você ficar comparando com o superior, com o inferior, saber que isso. A exaltação. Ele coloca esse lado religioso, né? De que a gente é induzido a isso ou aquilo. Não, é aceitação. É você pega o que você acha que é de melhor e vai. Se você faz coisas ruins, é porque você acredita naquilo naquele momento. Então, se não tivesse o perverso... Mas aí tem se o cara não tem esse hábito, vai ter o trauma de consciência. Será? Ué, trauma de consciência é quando você acha que perdeu, agora quando tu tá ganhando, mano. Quando tu tá ganhando. O Carlos, mas por mim, tá? Muitas vezes o mal já esteve na minha mão. Mas você tem que pensar muito bem antes de realizar. Mas realizar, enfatizar ele, justamente por causa da sua vida futura, o trauma que vai vir do problema. Mas aí é uma crença que você tem. Eu acredito, fora dessa leitura, que essa parte do cara que pratica isso é um cara primário nessa existência. Mas é que tá, a gente está falando de evolução aqui do planeta Terra. Então. A gente não está falando de mundos superiores. Então, quer dizer, é ignorantes que estão ali interagindo. Então não é pessoa culta, iluminada, não, são ignorantes. E aquele caminho era necessário passar por ali. Passar por ali mesmo. Essa questão da superioridade que vem de graça, porque você acredita, a vida futura. Pô, e aí, mas também o que acontece? Se você fazer o bem também, tu não tem que fazer o bem porque vai buscar superioridade não, cara. Isso aí também é besteira também. O mal também faz parte do processo educativo. O bem e o mal vai errar. Para mim tudo é consciência. É o peso de consciência. Mas aí que tá, essa dualidade do bem e do mal, a gente coloca. O certo é fazer o que você acha que é certo, teu. É isso aí. E pronto. Eu vou beneficiar ele ou eu desprover aquele. Isso aí, se eu acho que é o bem para mim e que eu, sinceramente, não estou criando nenhum tipo de problema para ninguém, é aquilo ali. É aquilo que o Senhor Jesus falou. É todo momento fazer o teu de melhor. E pronto. Resumindo, tudo é o esclarecimento. A pessoa com esclarecimento ele pode discernir o bem do mal, pelo menos aqui, visando o nosso plano terreno. E a pessoa, naturalmente, quando vai fazer alguma coisa contrária, tem sempre aquela luzinha amarela que chama atenção. Então, é hora da pessoa falar, bom, por esse caminho eu posso seguir, mas só que eu já sei que eu vou encontrar tormenta. Então, qual é o melhor? O melhor é desvencilhar desse problema e entrar numa faixa que eu tenho certeza que vai me fazer bem, primeiramente, e vou beneficiar o meu próximo. Mas tem muita gente que não pensa assim não, principalmente quando... Mas é por isso que eu falei. Principalmente quando tange o fator sexo. O cara pensa mais com uma cabeça do que com a de cima. Mas saber, nós estamos aqui numa condição de aprendizado. Eu acho que dentro do plano espiritual, mas o aprendizado, na casa espiritual, mas o aprendizado também significa nós temos éticos na casa de aproveitar e essa fusão de força superior com a nossa força. Então o que vai acontecer? Nós vamos inclinar cada vez mais para coisa boa, porque você está planejando coisas boas. Agora, se é grande ou se é pequeno, se é muita coisa, isso aí vai no momento. Você pode fazer um benefício. Seja breve que o tempo está passando, Eli. Então, amém.
Vamos continuar aqui. Já são 10 Eu horas. pensei que tivesse ainda muito. Vamos fechar, Não, vamos já continuar tá depois do terminando, café. chegou 10 horas ali. Depois do café a gente continua. Não vamos, Mesmo- vamos conversar bobagem no café, não. Gente. Conversar um tempo Mesmo aqui. que esta não tenha correspondido à sua renúncia, ele não mudou de opinião e o seu amor cobre todas as dificuldades. Ele continua amando e servindo a todos com o mesmo interesse. Quer dizer, então, nessa separação do joio e do trigo, o trigo foi a falência, o erro de Jesus. Vamos lá. Acabou de dizer. Vamos encerrar esse momento. Aqui, ó, Anete, inveja e felicidade, Anete Guimarães. O que Santo Agostinho ensinou? Vamos lá então, gente. Vamos encerrar esse momento da reunião. Vamos voltar no horário, né? E no café, depois do café, a gente continua conversando, né, sobre esse assunto. Possamos ser gratos a Deus aí por esse momento que aqui vivenciamos, pelos assuntos que foram trazidos, né, para o estudo, a pauta, como diz a lei. E já sabemos o que temos que fazer. Vibremos também em favor dos nossos irmãos que lá fora estão, de alguma maneira que esse pensamento nosso se transforme em coisas boas e alcance aqueles que precisarem, né, e merecerem. Em nome de Deus, possamos encerrar a nossa reunião na sua parte do estudo. Passou bem rápido. Essa Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos,